E quando o 7º ano chegou, o imperador se entristeceu. Deu a corda. O rouxinol mecânico cantou a sua música pela última vez. E quando ele parou de cantar a música, o coração do imperador quase parou. O imperador, depois de ouvir pela última vez a canção do rouxinol mecânico, adoeceu. A sua pele ficou branca e a fome foi embora, assim como a sede. As pessoas se preocupavam, elas levavam flores e levavam comidas para o imperador, mas o próprio imperador não sentia mais fome. Depois de dias sem comer, os seus músculos começaram a definhar, os ossos ficaram aparentes e as pessoas perguntavam sobre o imperador. Depois de um tempo, elas começaram a perguntar quem substituiria o imperador, já que ele não teve filhos. E o próprio primeiro-ministro disse que isso era uma decisão muito complexa, que deveriam pensar com cuidado sobre isso, mas que com certeza precisaria ser uma pessoa que sempre esteve ao lado do imperador. Uma pessoa que estava do seu lado nos dias de glória e que também estava do seu lado nesses dias difíceis. E as pessoas aceitaram aquilo, quase que nomeando o primeiro-ministro como imperador. Quando chegou a noite, o imperador estava deitado em sua cama, muito fraco, e quase não conseguia se mexer. E à meia-noite trouxe a lua no alto do céu. E da janela que ficava à frente da sua cama, uma névoa começou a aparecer e a subir, e ocupou todo o chão do quarto, depois se tornando muito densa e se recolhendo no centro do quarto, levantando e formando uma figura. E era a própria morte, que em pessoa veio pegar o imperador. A morte era uma criatura medonha, um esqueleto completo, e tinha um enorme sorriso no rosto, já que não tinha carne. O esqueleto, que quase não se colocava em pé, andava de quatro, se rastejando pelo chão. E quando chegou perto da cama do imperador, se agarrou no lençol, subindo e deitando sobre o corpo do imperador. Ela olhava para o imperador bem no fundo dos olhos. E o imperador olhava aquelas órbitas vazias, aquele rosto sem olho, aquele sorriso sem lábio. Ela apontava para a janela, aonde a cortina voava. E na cortina que balançava com o vento, os rostos apareciam, rostos de pessoas que fizeram parte da vida do imperador, pessoas a quem o imperador fez bem, mas pessoas a quem o imperador fez mal. E como imperador, ele julgou muita gente. A morte perguntava bem baixinho: lembra-se dessa? E daquela você se lembra? O imperador nada falava, porque estava fraco. Depois a morte pegou a coroa e colocou na sua própria cabeça. Pegou o cetro imperial e segurou na mão direita. Pegou a espada real e levantou-a, olhando bem fixamente para o pescoço do imperador. Depois, ela se sentou no peito do imperador, e o imperador ficou sem ar, dando um último suspiro, quando uma música surgiu. Era um canto especial, uma canção nunca ouvida, melancólica. E quando a morte olhou para a janela, lá estava o rouxinol. O rouxinol cantava como nunca cantou antes, triste e melancólico. A morte ouviu aquilo e percebeu que o canto era para ela, mas o pássaro parou. E a morte suplicou: continue, passarinho,
Não pare! O rouxinol então respondeu: eu canto, mas se você me der a coroa imperial. A morte saiu do peito do imperador, que voltou a respirar aos poucos, e rastejou até o chão, se direcionando até a janela, e tirando a coroa, colocando-a no chão. O pássaro cantou um pouco, mas logo parou. E a morte suplicou: continue. Continuo, se você me der o cetro imperial. E a morte entregou o cetro, e ao seu lado colocou a espada. E o pássaro cantou, com uma energia nunca vista antes, como quem falasse da própria vida, de alguém que não tem vida. E depois parou, e a morte suplicou: continue, pequeno rouxinol, continue a sua canção. E o rouxinol disse: só se você me der a vida do meu imperador. Nesse momento, a morte começou a se dissipar como uma névoa. O pássaro continuou a cantar, e aquela névoa dançou no quarto, por todos os cantos, uma dança fúnebre, e saiu pela janela, se deslocando até o cemitério. O imperador ficou novamente corado. O seu músculo inchou e o seu corpo se refez. E quando ele viu o rouxinol, na hora o pegou da janela e agradeceu por ter voltado e disse que nunca mais ele poderia partir. O rouxinol se calou. Então o imperador disse que não é esse o jeito que os pássaros devem viver, que eles devem ser livres. E o rouxinol cantou. E cantando, ele contou para o imperador que seria sim o seu pássaro, e que viria visitá-lo toda vez que quisesse, mas que livre ele poderia olhar toda a China, conhecer tudo o que existe e lhe contar os aspectos de seus povos, as missões, as alegrias e as tristezas, e dizer o que a China precisa. O imperador agradeceu e entendeu que a liberdade é muito importante. Depois disso, o pássaro bateu asas e saiu pela janela. O imperador colocou sua veste imperial, a sua coroa, e saiu, já a ponto de ver o primeiro-ministro sentado no trono. E quando todos viram o imperador corado e com saúde, ele disse bom dia, e as pessoas se ajoelharam aos seus pés.